O anime é Hentai Flop, espero que gostem. Não se esqueça de se inscrever para mais recaps. Asahi estava sonhando com uma certa mulher, até que acorda com um despertador falante, enquanto ele assistia a TV. Uma cartomante lê a sorte dele, dizendo que ele terá encontros interessantes, e fala várias palavras aleatórias, então ele percebe que está atrasado, e sai correndo para o colégio, e no meio disso bate de frente com uma garota, fazendo aquele belo clichê, mas ela só sai correndo atrasada, deixando algo para trás. Quando ele chega no trem, está totalmente sozinho, e do nada uma mulher senta em seu lado e começa a dormir, e se esfregar nele, não deixando o cara nem se soltar. Então ele acaba se escorregando e pegando nas taças dela, e por sorte não leva uma bicuda, e sai correndo do trem. E lembra que tudo que aconteceu foi em locais que a cartomante disse, mas decide arriscar de novo e acaba batendo de frente com outra garota, fazendo outro clichê, e saindo como errado de novo, e enquanto se escondia de outro destino desse, acaba pegando o sutiã de uma loli de um robô, e sai como pervertido na história, mas a mina é apenas sequestrada pelo robô. E agora, enquanto o bicho andava pelo parque, enquanto o projeto de mina sendo enrabada pelo cachorro, e tenta fingir que não viu nada, mas o cachorro decide mudar seu alvo para ele, ele acaba se atrasando para a escola, e quando senta no seu lugar, está rodeado de todas aquelas meninas, e a professora é uma delas. E quando elas descobrem que é ele, enche o cara de tapa. Mas pelo menos ele tem um amigo, Yoshio. Enquanto estavam na educação física, Yoshio fala sobre as intercambistas, sendo elas novatas. Asahi diz que elas os odeia, então Yoshio faz ele arrumar os mal entendidos. Mas quando ele estava indo para seu armário, vê uma carta dizendo para ele ir atrás da escola, mas ele caga e anda, e acaba trombando com a Oi, com ela dizendo que derrubou algo naquela hora, mas o bicho puxa um sutiã e leva um tapão. E quando ele ia comer algo, encontra Karen com fome e dá sua banana a ela, dizendo que um certo alguém bateu nela e acaba com aquele mal entendido. E quando ele foi comprar outra coisa, o louco do cachorro está correndo deles, pedindo socorro, então dessa vez o cara salva, conseguindo fazer as pazes com ela, mas acabou se machucando, então a prof foi dar uma ajudinha a ele e aproveita para se desculpar com o mal entendido do trem. E agora aparece a Loli pedindo band-aid, dizendo que seus bustos estão machucando, então o cara devolve o sutiã dela, com ela pedindo desculpa pelo mal entendido e o agradecendo, resolvendo quase todos os mal entendidos, mas ele lembra daquela carta e da cartomante falando sobre ela, então ele decide ir até lá, e acaba sendo a Oi, a última que faltava para se resolver, e ela acaba se declarando para ele, mas sem a sua calcinha, pois se caso se tornem um casal embaixo de uma cerejeira, compartilharão um vínculo eterno, deixando o cara surpreso de dois modos, e sem entender nada. Sem querer ela fala que está sem sua parte de baixo, fazendo ela se lembrar disso e sair envergonhada. Enquanto o cara andava, aparece toda envergonhada, e acaba se declarando para ele também, deixando o cara mais perdido ainda. Mas do nada, ele é sequestrado pela prof, com ela levando para o beco, lascando os chupões nele, para fugir de uns caras, deixando o cara até emocionado. A prof diz que tem um cara tentando conquistá-la, e tem subordinados atrás dela, para procurar. A Asahi fica de boa, mas que ela devia fazer isso só com quem goste. Então ela se declara para ele, deixando o cara muito confuso, quase o conquistando pelos bustos. Enquanto ele corria, Karen aparece vestida de noiva, correndo atrás dele, dizendo que está indo até seu casamento, mas que entre os dois, e se declara a ele. Mas nesse momento, ele já desistiu de entender e apenas foge. E é agora a vez da Loli, o fazendo quase escrever um papel de casamento e também se declara a ele, mas por sorte ela é sequestrada pelo robô. E quando a Asahi chega em casa, achando que teria paz, as 5 estão lá esperando por ele e recebe uma mensagem de seu pai dizendo que são 5 novos em potencial e que ele não precisa se limitar ao gênero e que elas irão morar com ele e que poderá escolher uma delas ou nenhuma, e pra ele é apenas não ter filhos ainda. Então todas elas começam a se agrupar nele, só deixando o cara confuso. A Asahi tenta expulsar todas elas, dizendo que não tem nada a ver com isso, e que a casa só tem um quarto, mas de algum modo a casa dele foi reformada, e agora tem 6 quartos, e tenta criar outro problema, mas nada resolve, então ele acaba cedendo, mas nem consegue comer em paz, banhar em paz e nem deitar em paz. Mas já que elas não tem para onde ficar, ele decide ir embora, e acaba indo para um templo, onde tem uma cerejeira, e de algum modo, a Oi contra ele, com ela dizendo que passou muito tempo imaginando como ele seria, pois só sabia seu nome, mas que era emocionante em saber a pessoa que estava esperando por elas, e pede desculpa por ter ido longe demais. Fala para ele voltar e que vão embora qualquer coisa, mas já que ele não pode abandoná-la, decide voltar e deixá-las morar ali, mas para não fazerem bagunça. Então ela lembra mais novo e começa a chorar. E quando ele volta para casa, todas elas estão se preparando para ir embora, mas ele permite todas ficarem ali, fazendo todas mudarem de ideia na hora. Quando chegam no colégio, descobrimos que Karen, mesmo vindo do exterior, é esperta, diferente da Loli, que tenta se pagar de esperta para chamar a atenção. Então quando vai chamar a Asahi para comer junto com ela,
dela, o cara some e vai comer junto com Yosho. Então Yosho fala que a Loli é incrível, tanto que ela se esforça. Então a Sari diz que apenas ela não gosta de perder, e não desiste até com pedra, papel, tesoura. Então Yosho aproveita para roubar a comida do amigo, com a Sari dizendo que aquilo é a sua comida favorita, e se pergunta como a Oi sabia disso. Quando ele vai atrás da Loli, escuta ela gemendo em seu quarto, com ela falando um monte de coisas estranhas, mas ela apenas estava estudando kanji, utilizando um livro pervertido, tudo isso para gabaritar a prova, e ser bom no idioma também. Então a Sari decide ajudá-la. Mas em todos os testes que ele fez, ele só conseguiu responder com coisas pervertidas, então ele decide ajudá-la com tudo que tem. E mesmo sem ele, ela fica estudando, então ele tenta convencê-la e descansar um pouco. Mas mesmo assim, ela quer continuar, quer ser capaz de usar a língua dele. A Sari vai até o quarto dela, com ela chorando, dizendo que sabe que ele falou aquilo por preocupação, e mesmo assim ficou com raiva. E por dentro queria agradecê-lo, mas é meio tsundere. Mas ele fala que não liga por ela ser desse jeito, e consola ela ao máximo, fazendo ela se lembrar dele do passado, deixando ela mais motivada e ainda dá um bloquinho de estudos a ela. E no dia da prova ela conseguiu responder tudo, não conseguiu gabaritar, mas tirou uma nota acima da média. E ficou orgulhosa por ter trabalhado duro por isso. Ilha estava lembrando de seu pai, dizendo que ela não viverá como uma menina, mas sim como um menino. E nessa hora a Sari abre a porta do banheiro com ela mijando, mas ele não entende nada e vai embora. Todas vão para a fonte termal, mas ao chegarem lá parece um lugar totalmente abandonado, sendo até uma proprietária, uma pessoa medonha. E por isso tem algo bem diferente do costume. Então a Sari decide dividir o quarto entre homens e mulheres, e acaba ficando no mesmo quarto que Ilha. Depois de jantarem, Ilha por impulso foi banhar junto com a Sari, mas depois percebe que pode ser descoberta. Então o cara bate na bunda dela, todo peladão, deixando ela mais desesperada ainda. Então para enganá-lo, utiliza uma máscara com o nariz pontudo, e finge ser sua peça, deixando o cara impressionado. Mas quando ele pergunta o motivo dela estar de toalha, ela fala que tem vergonha por ser peludo. Enquanto a Sari lavava as costas dela, percebe que não tinha pelos. Então ela decide tomar a frente, agora vai esfregar as costas dele, e quase revela que na verdade é uma mulher, mas consegue despistá-lo e decidem ir em uma sauna, onde a Sari está competindo com Ilha para verem quem fica mais tempo lá. Mas ela está quase desmaiando, mas mesmo assim não desiste, pois assim ela vai descobrir a verdade. Mas do foco em nada, ela começa a exalar uma aura vermelha, fazendo o cara acreditar que ela é o homem mais foda e sai da sauna. Enquanto Ilha vai pegar o ar livre, um vento leva a toalha para longe, e nessa hora a Sari estava indo até ela. Então Ilha, desesperada, imita um Tengu, fazendo o cara correr desesperado, mas ela também tenta correr para se esconder, mas acaba escorregando e mostrando tudo. Quando ela acorda, a Sari pede desculpa por não ter percebido que ela era uma garota. Ela fica de boa com isso e está preocupada se ele está irritado por ela ter mentido esse tempo todo, e fala que esse era o último desejo de seu pai, pois ele sempre quis um menino. Então quando a Sari questiona se ela quer viver como um garoto ou como uma garota, ela diz que gostaria de viver como uma garota, e quando ele a consola com isso, ela lembra dele do passado. Quando a Sari vai para o seu quarto e puxa sua coberta, tem um homem sarado embaixo dele, que acaba o sequestrando, tudo para atraí-la, dizendo que ele está no Japão só para protegê-lo, e do nada começa um monte de explosão, mas aparece a Sensei o salvando, mas aproveita para tirar umas fotos daquela cena, e quando vão saindo daquele lugar, todos estão no chão desmaiados, mas os que estão em pé, a Sensei derruba, e a Sari finaliza com uma vibrada. Mas para saírem dali, precisam ir até a sala do controle, onde Sensei consegue encontrar com seu olho, e invade por uma janela, e hackeia todo o prédio, e do nada o Maromba aparece, chamando de Bloody Tiger, que ela já foi uma mulher muito temida, e já parte para cima dela, mas ela segura ele facilmente. Então o cara diz que ela já tocou terror nas pessoas no submundo, e que várias organizações foram destruídas por ela, que ele está ali para se vingar dela. Então os dois começam a lutar, mas ela já tinha se preparado para isso, e trava o cara com uma corda inquebrável, e sai correndo dali. Mas quando ela vê o Asahi ferido, já cuida da ferida dele, dizendo que foi muito divertido aquele tempo que passou com eles, e que aquilo fez ela se sentir uma pessoa real. Mas agora tudo acabou, e quando eles chegam no outro andar, a Sensei passa o vral em todos que estavam esperando por ele, e diz para ele fugir, pois ele iria atrapalhar, e após ter achado que acabou com o serviço, começa a chorar. Mas o Maromba cai do céu com um corpo todo de ferro, dando nem chance para ela revidar. Então a Sari aparece salvando, dizendo que ela é um membro da família, fazendo ela lembrar dele do passado, e de algum modo, a Sari usando itens sexuais, consegue dar um chocão no Maromba, sobrando só para o Sensei finalizar. E quando volta para casa no dia seguinte, e Karen chega em casa, encontra os dois grudados, com a Sari praticamente nu. Enquanto a Sari dava uma volta, um robô começa a atacá-lo, então do nada Karen, igual uma fada, salva ele. E enquanto ele dizia isso para seu amigo, do nada aparece um robô gigante, na frente dele, e outros cantos de mundo. E quando o robô vai atacá-lo,
salvá-los, a Sensei salva a Sarri, mas Yosho se lasca e acaba perdendo suas bolas, e nessa hora Karen está no telhado, se transformando naquela fada, e a Sarri atrapalha a transformação dela, e agora aparece um coelho dizendo que para ela tocar no sorriso dela, fazendo ela ganhar muito mais poder, e sai voando para lutar contra aquele robô, mas não foi suficiente, e ela acaba caindo, dizendo que quando ela está em uma sessão de foto, um coelho caiu em seus braços, dizendo para ela se tornar uma garota mágica, e na época achou a ideia legal, mas agora recebe altas ligações no meio da noite. O coelho se apresenta como um espírito do outro mundo, chamando Sod, e aqueles robôs são pegadores de bolas, e nesse ritmo todos os machos da Terra perderão a capacidade de se reproduzir, e para acabar com isso terão que usar o poder de Karen. Então eles vão até a van, onde eles terão fazer aquele tipo de coisa, mas a Sarri diz que ela deve fazer isso só com quem ama, mas ela real ama o cara, e vem coletando energia, espiando ele, mas ele é frouxo, não quer fazer isso, então prensa ela na parede para Medidor subir, mas não subiu nem um pouco, então diz que ela não ama ele realmente, mas ela insiste em dizer que está apaixonada por ele, e parte para cima dele, dizendo que realmente ama ele, e por isso quer fazer aquilo com ele, mas do nada as mulheres começam a olhar para aquela van, achando que teriam ouvido a voz de Sarri, então o olho de Aoi começa a brilhar, mas apenas vão embora, então ela tenta atacá-lo de novo, mas a Sarri dá um sermão nela, dizendo para ela se guardar para quem realmente é especial, por isso não vai fazer nada disso agora, e de algum modo, o medidor sobe, e começa a discutir com o coelho, porque está forçando ela a fazer isso, subindo ainda mais o medidor, então os robôs começam a atacar a van, e a Sarri sai como uma distração, e de algum modo todas as palavras de Sarri deixou ela mais apaixonada, fazendo o medidor chegar ao máximo, e na hora que a Sarri ia ser castrado, Karen salva na forma do amor verdadeiro, e destrói o robô principal junto com a Sarri, conseguindo desativar todos os outros, e devolver as bolas, e no final, ela também lembra dele do passado, e agora ela se tornou toda tímida perto dele, e enquanto isso, os coelhos estão impressionados com o resultado, com a mulher sendo líder. O Prota estava saindo com uma garota que ama as estrelas, e todos os anos ele sai com ela, e o Prota adora esses dias, e essa garota queria que pudessem ficar assim para sempre, mas ele não consegue admitir que queriam mesmo, e acaba sendo acordado pelas suas mulheres, já que hoje será o dia que irão à praia particular do amigo do Prota, com Irina animadaça, já que é sua primeira vez na praia, e bem quando a carona chega, atropela o Yosho, e acabou indo só o casal de 5 esposas, e já vão direto pro mar, com Irina grudada no Prota, com medinho da água, com ela percebendo que sempre que precisa de algo, o Prota dá aquele empurrãozinho, e a Sensei vendo como é bom ser jovem, e por isso também quer ser chamado pelo nome, deixando Karen com ciúme, e acabam começando uma guerrinha de água, mas enquanto Karen corria da Sensei, ela percebe uma placa que diz que ali é uma praia de nudismo obrigatória, e percebe que isso foi planejado por Yosho, mas como ele não está lá, tá com seus biquínis para cima, e o Prota também teve que ficar sem roupa, mas com a cara coberta, mas aquela máscara tá tão quente, que ele começa a correr atrás delas, e acaba tomando um soco naquele lugar, e acabou sendo preso no chão, junto com uma melancia, e por pouco não perde a cabeça, mas agora consegue ver tudo, e acabou ficando mais preso ainda, mas no fim de tudo, todos se divertiram, querendo ficar assim para sempre, mas quando ele olha para elas, a Aoi aparece, perguntando por que ele está em pânico, e quando ele vai falar sobre o que aconteceu, não se lembra mais do ocorrido, e a Aoi acha que isso apenas é fome, e vai preparar o jantar, e os dois começam a cozinhar juntos, como se nada tivesse acontecido, mas ele acabou pegando muitos pratos sem nem perceber, e ainda deixou um quebrar, fazendo os dois encostarem a mão, e o Prota sai envergonhado, e a Aoi fica animada, e por sorte ou azar, Yosho liga para ele, mas a Aoi apenas desliga. O Prota vai ficar cuidando do fogo, já que sempre fez isso quando criança, que deixa a Aoi com um tipo de ciúme ou raiva, e de novo Yosho liga para ele, e dessa vez ela só quebra o celular, e na hora que vou comer, o Prota percebe que o relógio está meio estranho, mas decide esquecer isso, e apenas come, com ela dizendo que colocou aipo na comida, algo que ele odeia, mas hoje em dia ele consegue comer isso, que deixa a Aoi com uma expressão séria, mas apenas diz para ele comer, e que está feliz por isso, e agora os dois estão descansando, com um clima quieto, e por um segundo ele lembra das esposas, e a Aoi dá a ideia de darem uma volta, e estão indo em um lugar secreto, e em um pé gigante de cerejeira, onde a Aoi se declara de novo, para deixar isso bem claro, e quer que ele olhe apenas para ela, mas ele apenas pergunta sobre as outras, e sabe que elas são importantes para ele, mas a Aoi apenas quer que ele fique ali, apenas os dois, e pode fazer qualquer coisa por ele, mas ele consegue lembrar de todas, e também daquela garota, que ele chama de Ai, que fica apenas admirando as estrelas, com ela querendo ficar assim para sempre, mas isso não é possível, pois não podem ficar juntos, e para ele nunca mais ir ali, e todo aquele mundo começa a dar erro, e simplesmente ele acorda atrasado para a escola, mas nenhuma das garotas está ali, mas sim a mãe dele, e nos mostra ele sendo rastreado, e depois de correr muito chega na escola, mas nenhuma das garotas está ali, e até o lugar dele mudou, e
ninguém sabe da existência daquelas garotas e o Prota é um dos alunos ausentes e vai correndo até aquela cerejeira, mas dessa vez está verde e atrás dele aparece um tipo de cientista perguntando o que aconteceu naquele momento, sendo ela Yoshio no mundo real, e ele apenas tem que ir com ela para esclarecer tudo, e todas elas estão onde deveriam estar, e chegam em um tipo de laboratório onde tudo está um caos, e ao chegar na sala dela, apenas diz para ele sentar, para ver se está tudo de boa com ele, e o nome dela é Yoshio Feynman, que faz o Prota se sentir que conhece ela, então Yoshio mostra o experimento que ele se inscreveu, e agora vemos a verdadeira vida do Prota, onde ele era um cara recluso, e esse tempo todo ele estava em um experimento, mas ele ainda não se lembrou totalmente, e a cientista mostra o lugar onde ele estava nos últimos meses, e todas aquelas garotas eram EAs, criadas artificialmente, mas o Prota não consegue acreditar nisso, mas tudo isso era apenas nova tecnologia, e que ele passou vários meses, mas na realidade foi apenas um dia, e para que as EAs possam parecer com os humanos, e preciso para uma evolução, sendo preciso a emoção humana, e que estão desenvolvendo algo capaz disso, e por isso usaram humanos para esse experimento, para dar várias emoções às EAs, mas para isso precisaram de EAs que a cobaia gostasse, e cientistas de todo mundo se juntaram para achar o padrão ideal, que o resultado foi aquelas garotas, e que estava sendo monitorado pelo Yoshio, e por isso tudo foi meio estranho no início, já que nenhuma sabia sobre o amor verdadeiro, mas com o tempo conseguiam sentimentos humanos, até o dia da praia que deu erro, e ele foi forçado a voltar à realidade, mas ele se recusa a aceitar isso, e fica surtado, e acaba aparecendo a estagiária, preocupado que o chefe veja a cobaia ali, então as duas cobrem o Prota para ele não perceber, mas como ela avançou muito no projeto sem avisar, foi demitida, e o Prota está morto por dentro, com elas dizendo que era para ele ter sido escolhido aleatoriamente, mas parece que as EAs escolheram ele, mas é apenas uma teoria. Então a cientista começa a falar com o Prota, dizendo que até uns anos atrás, a tecnologia atual era praticamente impossível, mas um pesquisador conseguiu fazer o mundo evoluir desenvolvendo um sistema de simulação do cérebro, e produziu uma EA com consciência artificial, que evolui muito rápido e está sendo utilizada em todo o mundo. E isso inclui as esposas dele. É o nome da primeira EA daquele pesquisador, e umas colegas passam por ele, sentindo que tem que falar com ele, mas o Prota só some, não querendo acreditar nisso, e aquele pesquisador tinha uma filha, que era grudada com o Prota, e era uma filha gentil e alegre, mas depois algo aconteceu e começou a fazer sua própria pesquisa, e sozinho completou sua pesquisa, e copiou os dados cerebrais da sua própria filha, já que ela morreu por uma doença, onde o Prota ficou sem chão, e só agora lembra da sua amiga de infância, e cai no choro no túmulo dela. Em todo mundo apareceu um flash nas telas com a Oi, e o Prota pelo menos voltou ao normal, e fica de manhã comendo com sua mãe, e apenas volta para seu quarto. E nem os cientistas sabem o que aconteceu, pois até o satélite foi hackeado pela EA, e talvez irão precisar destruí-lo, e mesmo demitida, a cientista está tentando resolver isso, recebendo informações da estagiária que conseguiu decodificar o código enviando pela EA, e a cientista vai direto para a casa do Prota e começa a procurar revistas daquele tipo, mas o Prota só pega ela igual um gato e taca na cama. Mas antes ela tentou ligar, e está aliviada por ele estar melhor, mas precisa que ele volte para aquele mundo, que deixa o Prota bem puto, já que ela disse para ele seguir em frente e finalmente aceitou a realidade. Então ela diz que a Aoi foi criada antes das outras, e por isso é mais parecida com Ai, e acha que a consciência de Ai foi despertada dentro de Aoi. E a existência das duas coincidências deu um problema em Aoi, e ela ficou furiosa, e que aquela interrupção foi causada por Aoi, e que ela tomou conta do satélite que comanda as Ais. E só o Prota pode entrar naquele mundo, já que ela mandou um código chamado por ele. Então o coelho fica louco e começa a projetar as esposas dele, mas todas pixeladas, mas depois dão uma arrumada. E só estão vivas porque a Amélia percebeu algo de errado, e se esconderam em um lugar seguro, e pedem para o Prota apenas salvar a Aoi, e que ela está lutando sozinha contra seus sentimentos esse tempo todo, e que elas não perceberam isso, mesmo sendo amiga delas. Então cientistas perguntam o que foi que deu esse efeito em cadeia. As esposas sabem quem foi, mas dizem para o Prota correr até a Aoi, já que só ele pode salvar ela, e que elas também querem ver ele, e recebem notícias que o satélite será destruído, e tudo começa a dar curto, e por isso o Prota tem que ajudar, senão vão limpar todos os dados das EAs e destruir o satélite, e assim as pessoas não conseguirão viver suas vidas diárias. Ele não quer voltar para lá, mas mesmo assim o cientista não desistiu de salvar o satélite, mas depois de pensar muito e lembrar de sua amiga de infância, dizendo que se pudesse encontrar alguém morto de novo, encontraria. Mas ele decidiu ajudar, mas como ela não pode mais ir no laboratório, irá para o lugar mais próximo que tem uma máquina de flops, sendo um poder de computação. Bem naquela praia que ele estava, é onde aquele pesquisador morava, e vendeu aquela casa quando Ai morreu, e se trancou naquele laboratório, e assim criou a EA. Então Prota pergunta por que vai tão longe nessa pesquisa, sendo o motivo um pedido direto de Aoi, já que queria tentar se apaixonar, que fez a cientista perceber o que causou a fúria dela, e agora ele vai voltar naquele mundo, mas ele não pode querer ficar
naquele mundo. É pra ele salvar todas. O Prota volta daquele mundo, mas dessa vez está sem nada. E junto com o coelho que entrou com ele, sendo ele a cientista. Então ele é escaneado e uma borboleta leva ele para a entrada e consegue voltar para aquele mundo. E o coelho se transformou em Yosho. E aparece um robô ainda atrás deles para conseguir deslogá-los. E depois são cercados, mas conseguem ser salvos pelas garotas, mas levam tapas por estarem pelados. Então Yosho coloca um ovo pela boca e vira um coelho de Karen. E elas começam a se grudar no Prota com saudade. E já sabem que Ai desesperou em Aoi. E todas elas sentem uma parte de memória dela. E que a Aoi quer ver ele mais. A Ai não, mas ele tem que ver ela para resolver isso. E tem problemas para chegar até lá. Tipo um antivírus que deleta todos os dados. E se pegar o Prota, o cérebro dele é fritado. E a Aoi está no centro daquele mundo. Mas tem uma proteção ao seu redor. E podem entrar em um caminho secreto. Mas precisam tomar cuidado, já que não sabem o que vai acontecer. Então a Sensei leva eles onde amarrou o Prota. Que já deixa todos com ciúme, já que ele ficou em um quarto daquele com a professora. Mas vão correndo até seu objetivo e acabam sendo cercados pelo antivírus. E todas começam a se transformar, acabando com eles. Mas um se autodestruiu, que levou o Prota para baixo. E precisa voltar rápido para elas, mas a única preocupação do Prota é se elas foram programadas para procurar por ele e ter sentimentos por ele. Sendo isso tudo verdade, e a Sensei acabou ouvindo isso, mas com o tempo elas começaram a sentir coisas reais, deixando o Prota até aliviado. Mas a Sensei preocupada e vão correndo até elas, onde um antivírus boladão está invocando soldados para eliminações brutais. E Yosho é a primeira a ser deletada, e o Prota vai proteger elas, mesmo sendo IEs, e finalmente chegam na porta, que os levaram para Aoi. Mas o robô maromba aparece, mas a Sensei dá um pau nele, e conseguem abrir aquela porta, mas precisam fechar do outro lado, com a Sensei dizendo que não sabia como era estar apaixonada, e que lembrou que ele já tinha o protegido, e soube que era um ser artificial, mas também sentiu amor, e sentiu o sentimento, não artificial, e por isso vai se sacrificar por eles. Mas antes de dar um beijo nele, joga ele para o outro lado da porta, e fica sozinha daquele lado, e vai lutar contra todos. Ela morreu, mas pelo menos foi atirando. E agora a cientista não consegue mais entrar, e a estagiária chegou ali para ajudar, e fica impressionada com aquele laboratório, e a cientista não consegue interferir, e fica bolada quando Sensei morre, e vai tentar fazer algo do lado de fora. Karen começa a chorar pela morte dela, mas não podem parar, já que ela se sacrificou por isso, e dessa vez param em uma escola, e o Prota já é machucado por um antivírus, e por isso dão uma parada para ajudá-lo, e decidem perguntar como é a escola de verdade, mas o Prota não vai à escola faz 6 meses, e já que não tem energia para fazer nada, e esteve desse jeito desde que a Ai morreu, e graças àquele mundo foi capaz de se soltar, e a Amélia achou mais um caminho, e tiveram que subir diversas escadas, mas chegaram em um beco sem saída, mas as borboletas mostram a saída, e vemos como aquele mundo está todo confuso, e estão cercados de antivírus, e por isso Karen e Irina irão servir da distração, confiantes que não irão perder, já que irão ficar perseguindo o Prota para sempre, e apenas vão voando, distraindo todos os antivírus, e agora só o Prota e a Amélia irão conseguir, e as duas ficam do lado de fora da porta. Agora eles estão em um tipo de biblioteca, e acham um elevador lá dentro, com a Amélia triste pelas outras, e que graças às palavras dele, ela conseguiu se apaixonar, e nos mostra pegando um cachorrinho da rua, e cuidando dele totalmente, até achar um dono, e ser elogiada pelo Prota, e foi assim que seu amor nasceu. Karen e Irina estão quase perdendo, lembrando das memórias de Ai, bem no momento que se apaixonaram por ele, e isso sempre foi naquele flash do passado, e morrem tentando segurar o antivírus. A Amélia percebeu isso, mostra o caderninho que ele deu a ela, e que se não tivesse apaixonado, não estaria sentindo isso, mas não se arrepende, e pode olhar para trás, e ver que foi feliz, e que chegaram no caminho secreto, e que Ai e Aoi estão esperando, e já estão cercadas, e ela será o último sacrifício. Mas antes disso, a Amélia mostra um áudio de Karen, dizendo que não se importa com o mundo real, e nem com aquele, e só quer que o Prota sorria, e como ele fazia com elas. E agora chegou a vez de Irina agradecendo por salvá-la daquele destino, e que ficou feliz por ter vivido com ele, e que ele consegue viver no mundo real, e a Amélia agradece por tudo que ele fez naquele mundo, e dá um beijo nele, dizendo que é grata por ter conhecido, e taca ele na última porta. E finalmente o Prota encontra a Oi, mas ele está feliz por ela estar bem, mas tem que ver Ai. Então ela coloca seu rosto em seus bustos, e encontra Ai, com ele dizendo que está pensando no fim do ensino médio, com ela querendo fazer compras com ele, e tá querendo muito um colar, mas sua mesada já acabou, e por isso o Prota finge que vai no banheiro, e compra um colar para ela, dizendo que ela ficou bem fofa, mas ela acaba ficando tonta, e nem sabe o que aconteceu, e até em casa, quando vai fazer a janta para seu pai, sente isso, e acaba desmaiando, sendo um problema na cabeça, e só poderia viver até primavera, e o Prota ia ver ela em todo momento que podia, com ela querendo ver as cerejeiras com ele na primavera, e fazem uma promessa, ela dá chocolates de dia do namorado adiantado, e mesmo estando muito mal, se maquiava para o Prota não perceber, e antes dele sair, ela pede para ele não ir mais ali, para ele focar nos exames. Quando ela estava quase indo de base, ela vê seu vídeo com o Prota na cerejeira, querendo ver ele apenas mais uma vez.
elas, mas não conseguiu e só agora vai poder rever ela. E está grato por elas, pois percebeu o que precisava fazer, com a Aoi dizendo que graças a ele encontrou o amor e a felicidade, e ele se divertiu com todas elas. E passa pela porta, encontrando aquela cerejeira gigante e também a Ai, com os outros dois muito felizes com esse reencontro, mas ela quer que ele esqueça dela, para ele seguir em frente, mas os dois possuem muitas memórias juntos para ele apenas esquecer, e desde pequeno sempre esteve com ela, e não pode apenas esquecer. E os dois ficaram o máximo de tempo junto possível, e que todas as outras ensinaram isso a ele, que o tempo com ela trouxe muito mais felicidade do que a tristeza, e que sempre amou ela, por isso nunca vai se esquecer, e se tivesse dito isso antes, poderia ter ficado mais tempo com ela, e vai seguir em frente, mas sem esquecer. E Ai queria fazer todo tipo de coisa com ele, mas como era impossível, pediu para ele se afastar, mas queria estar com ele até o final, porque também o amava, e assim aquele mundo volta ao normal, junto com o beijo deles. E vai nos mostrando uns fins flashback deles juntos, e com isso, ela também desaparece, ficando juntos até o fim, e consegue sair daquele mundo, mas mesmo assim, o satélite foi de base. E por algum motivo o Prota está pelado. No mundo real, ele conseguiu fazer amigos, e já está na faculdade, e a cientista continuou sua pesquisa, e quando o Prota volta para casa, encontra quase todas suas esposas saindo de caixas, pois finalmente conseguiram um corpo. Mas a Aoi está indo até ele a pé, com todas elas grudadas nele, e a Aoi chegando apenas por agora. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para mais animes como esse. Valeu e até a próxima.